Olá! Hoje é dia de falar de uma palestra que eu vou fazer lá na Flip em outubro e também de duas leituras que eu comecei que tem a ver com essa palestra. Eu tô falando da Annie Ernaux, que foi prêmio Nobel em 2022, recebeu pelo conjunto da obra em 2022. É sobre esse livro aqui que eu já tô lendo e em outro, o primeiro dela, que entra nessa fase de autoficção, que eu falo aqui nesse vídeo. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, se vocês gostarem. Tem as redes sociais, os conteúdos são diferentes e eu espero que vocês gostem. Vamos a Annie Ernaux e a essa palestra que farei lá na Flip. Então, em outubro, lá na Flip, eu vou fazer uma palestra. Vai ser na quinta-feira, às 17 horas, depois eu dou mais detalhes, mas o tema dela, que é o que mais nos interessa aqui, é a escritora bruxa e a voz feminina no suspense, na fantasia, como autoficção. É um tema quente, eu diria, que dá pra gente conversar bastante a respeito, mas hoje aqui eu quero só trazer a questão da autoficção. E quem melhor para nos responder ou nos introduzir a esse maravilhoso mundo da autoficção, senão a criadora do gênero, Annie Ernaux, a vencedora do Prêmio Nobel em 2022, com sua obra, principalmente essa, caracterizada como autoficção, ou como ela chama aqui nesse livro de narrativa autobiográfica. Ela chama, mas ao mesmo tempo ela comenta que não se adequa totalmente à ideia que ela gostaria de passar, já que os livros dela são explorações do eu, o eu que é exatamente o nome da autora que assina o livro, que é a Annie Ernaux, mas esse eu se expandindo para conotações mais sociais, num eu coletivo mais abrangente e que incluiria todos nós, enfim. Então eu tô começando a ler a obra da Annie Ernaux e eu comecei por esse aqui, que talvez seja o final da história, mas tudo bem, ele me chamou muito a atenção, que é a escrita como Faca e Outros Textos, que reproduz uma série de textos vindos de uma entrevista que ela fez por e-mail com um escritor francês. E não só isso, são outros textos também. Então tem, por exemplo, o discurso quando ela ganhou o Prêmio Nobel. E aí a gente vai entendendo um pouco do mindset dela, das ideias que permeiam a obra de Annie Ernaux e essa autoficção ou narrativa autobiográfica. Ela divide aqui nesse texto em dois momentos. Um primeiro momento, ela que, vamos assim, só situar um pouquinho, ela que nasceu em 1940, acredito que ela esteja completando 84 anos em setembro deste ano. Veja, então ela tem uma história bastante rica, ela viveu bastante, foi professora de literatura, ela fez letras, e muda de classe social, como ela conta nos livros dela. Os pais que eram agricultores e depois adquirem um comércio, que é um café-mercearia, e deixam de ser agricultores para tentar algo um pouquinho melhor e conseguem mandar a filha para uma universidade. E ela vai ser professora. Ela trabalha como professora por mais de 30 anos e também começa a escrever. E ela escreve 3 romances iniciais que ela chama da fase de ficção dela. Depois disso, ela entra para essa autoficção ou narrativa biográfica. E o primeiro dos livros dessa sequência é O Lugar, que eu também estou lendo. E por que eu também estou lendo? Além de ser o primeiro, acho que eu peguei o primeiro e o último, né? Algo assim. Porque O Lugar
fala do pai dela. E então todos esses elementos autobiográficos ou de autoficção, como queira, e trazendo o pai dela, conversou muito com a palestra que eu devo fazer lá em Paraty, na Flip. Por quê? Nas Névoas da Tempestade traz um padrasto que nada mais é do que a figura do meu pai personificada aí. Veja, eu nem escolhi uma figura paterna, eu escolhi uma figura de um padrasto para simbolizá-lo, e eu fiz isso de forma inconsciente. Entra numa fantasia, num suspense, e entra de forma inconsciente. Aqui nesse livro da Annie, eu já vou para minha primeira marcação, eu tô muito no começo. Aqui o intuito é introduzi-los a vocês, antes de qualquer opinião mais consolidada minha, mas já como um convite para a leitura, porque você é fisgado nas primeiras páginas. E aqui, então, a escrita como faca, ela vai dizendo um pouco dessa entrevista que ela deu ao escritor francês, ela vai comentando que ela tentou ser o mais verdadeira, sincera e precisa possível. E aqui ela faz a seguinte frase: trazer detalhes concretos daquilo que na maioria das vezes escapa da consciência. E eu acredito que quando a gente está escrevendo, muitas coisas escapam da nossa consciência, vão para a história de forma inconsciente. Então, a figura do padrasto é a representação do meu pai em inúmeros aspectos, e é isso que eu vou desenvolver lá em Paraty. E por isso eu elegi o lugar, o primeiro livro dela nessa jornada de autoficção da Annie Ernaux, para começar a leitura dos livros dela. Porque eu queria ver como ela falava da figura paterna do pai dela. E aí eu consigo, eu tô em 40% dessa leitura, quase chegando em 50%, uma leitura incrível, você já é fisgado imediatamente. O que ela busca nessa fase de narrativa autobiográfica? Nas palavras dela aqui nesse livro, ela busca uma escrita mais objetiva, uma narração de fatos, sem emoções, descartando qualquer sentimentalismo, descartando qualquer emoção que ela, claro, vivenciou ali naquela cena, porque é a vida dela, ela conta a vida do pai dela, mas ela está naquele contexto. E ela vai descartar essas emoções e se ater a fatos, porque dessa forma ela conseguiria sair do eu, do pequeno universo de uma pessoa, da Annie Ernaux, para um universo muito mais abrangente, um universo social, um universo que impacta muito mais pessoas. E é incrível isso, porque ela vai, logo no começo, descrever como ela foi, por exemplo, aceita como professora no instituto, o teste que ela teve que fazer, tipo essas provas orais terríveis, e ela coloca isso sem emoção, simplesmente com fatos. Logo depois disso, acho que um mês depois, algo assim, é bem pouco tempo depois, o pai dela morre. E ela descreve essa cena do momento que a mãe desce lá do quarto onde o pai acabou de falecer e dá a notícia da morte dele com uma palavra do tipo acabou. Eu não lembro se é exatamente essa palavra, mas é mais ou menos isso. Sem lágrimas, sem pessoas arrancando os cabelos, se desesperando. Não, é uma sequência de fatos. Ela entra nesse quarto, vê o pai de olhos muito abertos, como se ele focasse em algo atrás dela, além dela, e ela simplesmente pede, ela acha que pediu para a mãe que fechasse os olhos dele. Ele que tinha também, nossa, os lábios
presos na gengiva, acima dos dentes, o que eu já imaginei um rosto meio sofrido ali da morte, mas que ela simplesmente descarta qualquer emoção e descreve pra gente de forma muito objetiva, muito seca, árida, use a palavra que quiser, o adjetivo que quiser, mas ela vai muito aos fatos. E aí me veio já uma primeira ideia de por que eu não faço autoficção? Autoficção como a Annie Ernaux, porque eu não sou capaz de me desfazer dessas emoções. Não por enquanto. Eu acho que para ela foram necessárias décadas para que ela se desvencilhasse dessas emoções e conseguisse essa escrita tão seca. E tão interessante, porque ela consegue atingir o objetivo de transpor para um outro público muito maior do que simplesmente a narrativa sobre ela. E olha que incrível isso. E nesse primeiro lugar, falando do pai dela, ela se abstém de emoções, coisa que eu não consigo. Devo dizer para vocês que meu pai faleceu há um mês exatamente atrás. Então, talvez falte um distanciamento para qualquer coisa aqui. Sem dúvida, eu não seria capaz de fazer uma obra como a dela, onde ela tá no centro dessa ficção e ela consegue se desvencilhar de qualquer emoção e trazer fatos. E aí essa crueldade deles, essa crudeza, acho que talvez essa seja a palavra, não sei se ela existe, mas são os fatos em si que te transmitem o que quer que seja, a emoção que seja, o sentimento que seja, e não ela colocando o que ela sentiu. Isso é extremamente interessante. E aí, eu tento ir lá para minha ficção, porque eu escrevo ficção, não é só ficção, eu escrevo fantasia e suspense. E ali eu consigo fazer a alusão à figura paterna recheada de emoção. Eu não consigo me desvencilhar dessa emoção, pelo menos não nesse momento. E o padrasto leva toda essa carga que o meu relacionamento com o meu pai teve durante toda uma vida que levou, no caso, 54 anos, que é o tempo de vida que eu tenho. A do meu pai foi mais longa, 88 anos de vida. Mas eu ainda tenho muitas emoções, então a ficção e a fantasia servem muito melhor ao meu propósito. Claro que serviu ao meu propósito de forma inconsciente, quando eu coloco ali o que eu senti nessa figura de padrasto. Eu nem dei uma figura paterna, eu dei uma figura de padrasto para toda essa história. É claro que existem representações minhas em Nas Névoas da Tempestade. Eu achava que era na protagonista Beatriz Forma, a escritora, que começa a se aventurar no mundo literário. Essa é uma representação mais consciente. Mas as bruxas são uma representação inconsciente, minhas representações no texto. Então, se o meu pai é o padrasto, eu sou a bruxa da história. Tem muitas divagações ainda sobre a palestra que eu vou construindo aos poucos. Eu tenho até outubro para construir essa palestra. Vamos voltar aqui a Annie Ernaux e falar um pouco O Lugar, né? O primeiro livro que ela sai da ficção e entra nessa autoficção. É incrível a forma como ela vai construindo e te levando nessa história. E eu já acompanhei outros vídeos na internet, ela vai para outros aspectos mais centrados nela ou menos centrados nela, mas que acabam ganhando esse espaço maior e social. Por quê? Eu já comecei dizendo que os pais eram agricultores muito simples. O pai dela, principalmente, era um cara muito simples,
que trabalhava ali, nossa, num esquema quase de escravidão, me lembrou um pouco, porque até a comida era negada para ele ali enquanto agricultor, mas ele consegue sair disso. Essa história, o lugar, vai pegar a Primeira Guerra Mundial e vai pegar a Segunda Guerra Mundial, já que ela nasce em 1940, então a história em si acaba sendo permeada por duas guerras que na Europa e na França, que é o local onde ela acontece, foi extremamente determinante. Então, olha a riqueza desse livro e como é difícil você se manter isento de emoções numa narrativa assim. Então, é uma leitura obrigatória, digamos, Annie Ernaux, para se conhecer um pouco desse universo de narração de fatos autobiográficos. E esse pai consegue ascender socialmente, é muito difícil essa ascensão, principalmente nesse momento onde uma nação toda, onde um continente todo está assolado, vai ser remoído por duas guerras de proporções épicas. É uma situação muito complicada. Ela consegue tirar essa emoção e esse pai vai conseguir ascender e passar a ser um comerciante. Ele vai trabalhar numa fábrica primeiro, ele e a esposa se conhecem, inclusive, trabalhando nessa fábrica, e já é uma ascensão, você ser um operário, é melhor do que você, digamos, numa visão de hierarquia francesa, você deixar de ser um camponês para ser um operário, e de operário você ser capaz de investir num negócio próprio, que era esse café mercearia. Então ele vai contando pra gente, e é claro que tem inúmeras dificuldades, as pessoas pendurando as contas, né, deixar tudo sem pagar, e como ele vai resolvendo essas questões. É bem interessante. Eu ainda não cheguei no ponto onde a gente tem o nascimento da... Quer dizer, a narrativa, ela vai e volta no tempo. Então, sim, eu já conheci, já passou pela parte onde ela faz o teste para ser professora desse instituto, mas aí volta no tempo e vai acompanhando mais o pai, a figura paterna dela. Esse pai que consegue ascender e permitir que a filha estude. E aí vai surgir todo esse sentimento de não pertencimento, de vergonha, de ser filha de um camponês. Ela que é uma professora, escritora, ela não gosta muito do termo escritora, ela acha que é algo congelado no tempo, ela prefere um processo em andamento, então ela está escrevendo, ela não é uma escritora. Enfim, aqui eu acho que eu vou descobrindo mais esses detalhes sobre as opiniões dela, mas todos esses componentes conversam muito com Nas Névoas da Tempestade, já que meus pais também tiveram muito pouco estudo. Então, eu surjo na família, num momento, por exemplo, na família da minha mãe, eu acho que de 11 filhos da minha avó materna, apenas um foi para a universidade. Os demais mal estudaram, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Minha mãe foi a das que estudou menos, mas ela é muito guerreira e ela foi atrás disso. E encontra no comércio a oportunidade dela se estabelecer, dela ter uma profissão. Minha mãe é vendedora, é uma vendedora nata, ela vende qualquer coisa para você. Meu pai, por sua vez, também teve uma característica muito semelhante, ambos vêm de uma cidade do interior de Minas minúscula, cidade essa que ao invés de crescer, encolheu, enquanto o mundo se desenvolve, a cidadezinha deles evolui, e ele sai de lá para ganhar São Paulo e também vai trabalhar com vendas. Ambos os meus pais fazem isso, ou fizeram isso. Mas meu pai, ele tinha uma cabeça diferente da minha mãe. A minha mãe sempre foi muito empreendedora, muito preciso
vencer na vida. Meu pai, ele meio que esperava a aposentadoria. Eu preciso me preparar para a minha aposentadoria. Mais ou menos isso. Parece um detalhe, mas isso é muito importante, porque isso mais ou menos determina tudo que você pensa, você constrói para sua vida. E eles, sem esse estudo, sem uma bagagem, tiveram 2 filhas que foram para a universidade pública em São Paulo. A minha irmã fez pós-graduação, eu fiz uma pós em marketing. Ou seja, a gente ganha um outro universo muito diferente do universo do qual eles vieram, porque eles também cresceram muito, ambos, e promoveram e permitiram que eu e minha irmã também nos desenvolvêssemos ainda mais, pensando na possibilidade de estudar e tudo mais. Enfim, isso tudo conversa muito com esse universo da Annie Ernaux. Você vai ver que, lendo O Lugar, que a vida deles era extremamente simples. Eu vou dizer que a vida na cidadezinha, que os meus pais nasceram também, gente, era um lugar que nem geladeira tinha quando a minha mãe nasceu. Só para dar uma ilustrada para vocês. Nem geladeira existia. Minha mãe, que é de 1945. Meu pai já nasceu em 35 ou 36. Veja, tem muita coisa em comum. Então aqui eu queria introduzir esse tema que eu vou falar um pouquinho mais lá em Paraty, que essa escrita um tanto inconsciente em sua grande parte, mas que a fantasia e o suspense permitem que a gente coloque aspectos da nossa vida no livro. E o paralelo que eu faço aqui com a autoficção fantástica da Annie Ernaux é um paralelo, talvez paralelos meio distantes, dado, claro, as devidas proporções de tudo isso. Mas aqui também fica a minha sugestão. Eu não terminei as leituras, eu comecei, mas são leituras rápidas, leituras interessantíssimas. Do primeiro livro dessa fase mais autobiográfica da Annie Ernaux, que é O Lugar. Esse eu tô quase na metade dele, então depois eu tenho uma resenha completa aqui para vocês, prometo isso. Assim como esse outro livro que aí traz as opiniões expressas em textos da Annie Ernaux, A Escrita como Faca e outros textos, também como sugestão de leitura para vocês, porque, olha, vale super a pena. Eu fico por aqui, a gente se vê num próximo vídeo.